Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, a importância da nossa fé. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite a você a estar conosco nesta terça-feira às 19h30 no culto de oração e libertação. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira. Ou então na quarta-feira às 15 horas na tarde da bênção, às 15 horas. Na quinta-feira nós reunimos às 20 horas nos lares. No sábado às 19h30 nós temos o culto de adoração a Deus no templo. E no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Muito bem, como já anunciamos, eu quero pensar com você sobre a importância da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que buscam a Deus precisam de crer que Ele é o galardoador. E este versículo que eu estou citando encontra-se em Hebreus capítulo 11, verso 12, que eu quero ler na íntegra. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Muito interessante esta afirmação sobre da necessidade daquele que busca Deus, ele crer que Ele existe e ter a convicção de que Deus vai estar suprindo a sua necessidade. Aliás, a definição de fé é crer em fatos que ainda não se vê, mas que se espera. Por isso que no versículo 11 deste mesmo capítulo vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vê. Porque se nós estivermos vendo, obviamente não estamos esperando. Não há necessidade de fé. Agora, o que ocorre conosco que bombardeia a nossa fé, que mina a nossa fé, é justamente no momento quando precisamos de mais ter fé, por não conhecer as promessas de Deus, por não conhecer ou não ter, melhor dizendo, um relacionamento com este Deus, que é o Deus do impossível. Impossível ao homem, é possível a Ele. Um Deus que não mente, um Deus que é imutável, ou seja, não há variação de mudança nele. Um Deus que não se arrepende daquilo que Ele fala, porque Ele, de antemão, Ele conhece, porque Ele é onisciente de todas as coisas. Então, quando nós temos alguma situação adversa, seria o momento que mais precisaríamos da fé e às vezes ela nos falta. E aí que nós precisamos de aprender a disciplinar, porque a fé é aprendida. Aliás, a Bíblia vai afirmar para nós que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Porque à medida que você vai relacionando com Deus, você vai crescendo em fé paulatinamente. A palavra de Deus mostra isto, Agora, é importante ter essa certeza de crer que este Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, Ele é interessado em que nós cremos nele, porque Ele, através deste relacionamento, que nós estreitamos a nossa comunhão com Ele. Esse relacionamento é na base da fé, é acreditar. Nós precisamos de crer primeiro para depois ver. Não é ver para crer. Então nós
ao caminhar em fé, nós não estamos caminhando pelo atalho das dúvidas. Nós não estamos caminhando num terreno, né, sem segurança. O apóstolo Paulo, ao descrever sobre as situações adversas, diz o seguinte: que todas as coisas que acontecem conosco haveriam de contribuir para o nosso crescimento. Assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele refere todas as coisas, naturalmente ele está incluindo as situações difíceis. E que Deus utiliza destas situações difíceis para que nós possamos tornar mais robustos na fé, mais confiante, ter experiência, não ter uma fé teórica, mas uma fé experimental, da qual nós podemos dar provas. Mas quando surge alguma situação adversa, a tendência nossa, né, é ficar abalado. A circunstância às vezes abala, e não deveria ser assim, porque a Bíblia diz assim: fiel é aquele que prometeu para cumprir. Se ele é fiel, isso então nos desafia a acreditar em Deus, no Todo-Poderoso. Nós temos um exemplo clássico do que eu estou me esforçando para fazer entendido por você. É a história de José no Egito. José tinha os seus irmãos, filho de Jacó, José, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. A Bíblia diz que ele tivera um sonho, e Deus deu um sonho dele tornar um governante, e ele se dispôs a obedecer a Deus, independente da circunstância. Mas surgiram muitas coisas imprevisíveis no seu trajeto, no seu percurso, de maneira que aquilo que estava acontecendo com ele poderia abortar os seus sonhos, poderia neutralizar os seus sonhos, mas ele decidiu não permitir que nada, nenhum obstáculo pudesse obstruir aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida. A Bíblia diz que ele foi vendido pelos seus irmãos. Antes, porém, foi lançado numa cova. Depois ele foi tirado da cova para ser vendido pelos seus irmãos. Como escravo na casa de Potifar, ele foi caluniado. Depois lançado na prisão e esquecido pelos seus companheiros de cela. Mas Deus, no tempo oportuno, ele tirou José daquele presídio, dali da prisão, para sentar no trono. Então Deus usou essas situações mais difíceis para moldar, para trabalhar a vida de José. E a Bíblia está escrito que depois José foi reconhecido pelos seus irmãos. Ou melhor, José reconheceu os seus irmãos. E eles ficaram temerosos do que José poderia fazer com eles. E ele não hesitou em falar com eles a verdade. Olha, realmente vocês tramaram contra a minha vida. Mas Deus usou essa situação para preservar a vida de vocês e de muitas outras pessoas. Você que está me assistindo, saiba de uma coisa: você não pode olhar para a circunstância e achar que essas coisas elas vão impedir que você chegue ao ponto que Deus deseja, que Ele planejou. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. E o único que pode boicotar impedir esse projeto de Deus, somos nós mesmos.
a partir do momento em que nós não queremos. Porque Deus, Ele vai sempre respeitar o nosso livre-arbítrio. Ele nos deu o direito de escolha, de optar, de querer, de desejar. E quando nós não queremos, nem Deus aí vai poder fazer aquilo que Ele gostaria de fazer através de nós, porque nós não estamos crendo no plano que Ele tem para nossas vidas. E a Bíblia diz assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vocês. Então, muitas vezes, aquilo que deveria ser subsídio, para sustentar a nossa fé, para trabalhar a nossa fé, nós tropeçamos nestas coisas. Então, a importância de ter a fé é porque a fé é capaz de transpor os obstáculos. A fé é capaz de transpor. E o Senhor Jesus, Ele falou sobre isso. Se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a esse monte: transfira para lá e de lá para cá, porque a sua fé é capaz. Jesus está desafiando-nos para que nós possamos olhar para Ele e saber que as coisas vão acontecer não é porque nós somos bons, não é por causa da nossa capacidade, não é porque somos melhores, mas porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e quando nós nos unimos a este Deus do sobrenatural, nós podemos ver a glória de Deus. Como Jesus, Ele afirmou: se creres, verá a glória de Deus. Quem sabe você que está me assistindo está vivendo um momento em que a sua fé está debelando, a sua fé está fracassando, porque você olha para a situação familiar, não é aquilo que você planejou e esperava. Você olha para a sua saúde, olha para a questão financeira, e talvez você imagine, não tem jeito, tudo aquilo que eu planejei, que eu esperava, porque na verdade todos nós temos uma concepção, nós idealizamos algo, mas Deus pode usar de meios não convencionais para realizar aquilo que Ele propôs. Necessariamente Ele não vai passar, porque a Bíblia diz o seguinte, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos. Pode ser que você que está me assistindo tenha acontecido algo na sua vida que você está mesmo questionando: por que isto? Então faça como o apóstolo Paulo. Viva nessa certeza: Senhor, eu sei que todas estas coisas hão de contribuir para o meu bem, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Isso seja no âmbito da família, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito espiritual, na sua realização profissional. Deus, Ele não perdeu. Tudo que nós precisamos é estar no centro da vontade de Deus. Quando nós alinhamos a nossa vida à vontade de Deus, o inimigo pode levantar, as pessoas podem levantar, pode levantar o mundo contra as nossas vidas, que não será impedido. Pode acontecer catástrofe, pode acontecer tragédia, pode acontecer o que for, que Deus levará ao porto seguro aquele que confia nele. Então, eu quero deixar essa palavra para você, desafiando: creia em Deus, porque aquele que crê, ele precisa de esperar nele, que ele é o premiador daqueles que o buscam. E Deus, Ele quer abençoar a sua vida, não importa a circunstância hoje. Acredite que amanhã será um novo dia para você. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração agora, por esse telespectador que
nesses instantes, pararam para nos ouvir e nos assistir. Que o Senhor o abençoe e use essa pequena meditação para estabilizar a sua fé e que eles possam ficar firmes, crendo e esperando no Deus da provisão. Eu oro a Ti em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.